Bem-vindo ao Mais Fertilidade Talks, um videocast e podcast sobre saúde reprodutiva da Associação Portuguesa de Fertilidade com o apoio da Merck. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Mais Fertilidade Talks, o podcast e videocast da Associação Portuguesa de Fertilidade com o apoio da Merck. Sou a Catarina, trabalho na Merck e acompanho-vos em mais uma edição. Hoje tenho comigo o professor Dr. Mário Sousa, especialista de Medicina Social e Familiar, com subespecialidade em Medicina da Reprodução Laboratorial. É também professor catedrático do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. E muito obrigada por ter aceito este desafio de estar connosco e dar-nos o seu precioso tempo para esclarecermos aqui o tema que nos traz hoje, que é preservar a fertilidade. E, portanto, começo pela pergunta mais genérica, afinal, do que é que consiste preservar a fertilidade? Antes de mais, agradecer o amável convite e reforçar a quem nos ouve da importância destas sessões, porque é uma maneira de chegarmos à população em geral e alertá-las para diversos aspectos muito importantes da nossa vida. O que é preservar a fertilidade? Posso falar contigo diretamente? Claro que sim. A preservar a fertilidade é uma coisa muito simples. Só quero dizer nos dias que correm que é um método que se desenvolveu, é um método médico que se desenvolveu, capaz de conseguir que uma pessoa tenha os seus próprios filhos, mesmo após uma situação grave de tratamento do tipo oncológico. E isto implica quer uma preservação daquilo que as pessoas chamam gametas, isto é, ovócitos nas meninas, espermatozoides nos rapazes. Já ouvimos o conceito aqui noutros episódios. Como também o mais recente, relativamente recente, uma com sucesso e outra ainda por desenvolver, que é o tecido ovárico e o tecido testicular para as pessoas pré-púberes. Isto aqui é a definição. Muito bem. Tu curto é a definição. Começamos por esse contexto importante, para agora questioná-lo, quando é que é a altura de pensar em preservar a felicidade? Então, a fertilidade. Eu acho que o termo de felicidade é um termo... Não diga. O termo de felicidade é um termo muito útil. Porque na realidade é a felicidade que estamos aqui a falar. Não estamos a falar de outro conceito. Porque é mesmo isso que se trata, porque há uns anos atrás, e não vão há muitos, eu tinha infelicidade, eu imagino que era um menino de 6 aninhos, tinha um tumor do testículo, ou tinha um linfoma, ou tinha uma leucemia. Os oncologistas que me perdoem se eu disser algum disparate em termos de cancro nessa idade, mas não importa, tinha uma situação oncológica. E pronto, o que era? Era tratar aquela criança o melhor que se pudesse, para que sobrevivesse o melhor que pudesse, e talvez naqueles milagres que todos nós conhecemos na medicina, porque existem, curar. Isto é o objetivo. E depois aplica-se a qualquer outra idade, mesmo aos nossos pais, como é óbvio. Mas essas pessoas, eu, neste caso do exemplo que dava, ficávamos estéreis, isto é, com total incapacidade de reprodução com os meus próprios genes, isto é, com os meus próprios gametas. E hoje em dia já é possível evitar essa situação. E é isto que todas as pessoas devem saber. Toda a mulher, ou homem, ou criança, na responsabilidade dos pais, deve saber que os seus filhos, portanto, não devem iniciar qualquer tipo de tratamento, sem antes recorrer a uma unidade de medicina de reprodução para preservar a sua fertilidade. Seja por que métodos for, se tivermos tempo falaremos deles muito brevemente. Isto é a coisa mais importante. Se o seu oncologista disser menina, criança, rapaz, rapazinho, não puder esperar um dia, então não tem problema. Mas passado alguns ciclos, que há uma fase em que se pode diminuir a dose ou manter a dose, aí deve-se preservar a fertilidade. Portanto, nessa altura ainda não foi lesado definitivamente o sistema reprodutor e, portanto, é evidentemente possível. E alertar as pessoas que não têm cancro, mas que vão ser sujeitas a cirurgias ou que têm doenças graves, por exemplo, imaginem, uma simples doença autoimune.
Claro. Uma simples, como quem diz. Uma pessoa que tem um tumor noutra parte do corpo nem se lembraria. Mas que a afetação pode mas que o tratamento vai afetar. Claro. Não esquecendo nunca também a radioterapia. Todos esses casos podem esperar. E quando eu digo esperar, é um dia. Claro. No máximo uma semana, com os tratamentos atuais. Muito bem. No caso, e porque falávamos aqui precisamente das diferenças entre homens e mulheres, no caso da mulher, e recorrendo à preservação social, aquilo que chamamos de preservação social, qual é a idade ideal, ou se há uma idade ideal para criopreservar os óvulos? Eu perguntei ao nosso presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, o Professor Pedro Xavier, porque não sabia. E não sabia também outra coisa que já iremos falar com certeza, e ele disse-me, assim, textualmente se eu ler, idealmente entre os 30 a 35 anos, porque se for realizado cedo demais, a probabilidade da mulher usar os ovócitos é baixa porque pode engravidar espontaneamente. Eu concordo parcialmente. Eu acho que deve ser o mais cedo possível, não é? Porque se uma pessoa que quer uma preservação de ovócitos em termos sociais, penso eu, claro, uma pessoa com 25 anos que já não é tão madura, uma pessoa de 30 ou 35, como aqui o professor Pedro disse. Mas se tiver já um plano de que só vai mesmo conseguir perto dos 40, eu acho que não deve haver, e não há, em termos legais, limite. Portanto, o mais cedo possível, desde que tenha uma vida sexual, claro, ativa, porque é preciso e tentar sempre que possível não fazer só um ciclo. Imagino que há um ciclo que corre muito bem, tem 8. Ou um ciclo que corre excelente bem, tem 14. Não é suficiente. Okay. Mas há mais um problema, está bem? Que tem que aproveitar esta situação. A menina fica toda feliz. Ei, tenho 20. Sim. E realmente, quando ela chega aos 40 anos, tem 20. Com que idade? Com 20 anos, não com 40 anos. Porque os ovócitos, como sabe, estão lá parados. Mas o útero tem 40. Está bem? Portanto, nunca podia esquecer que, apesar de ter essa oportunidade única de ter gametas mais jovens, as duas componentes. Está bem? Sim, claro. E porque falávamos disto, quais são, o Mário já foi aqui adiantando um bocadinho esta parte, mas quais são os primeiros passos a dar para preservar a felicidade, ou onde é que nos podemos dirigir, porque aqui já falou e preponderantemente que devemos nos dirigir para sermos acompanhados, onde é que podemos fazer isto para iniciarmos o processo? Catarina, sabe qual é o meu sonho? O meu sonho era, quando a Joana me fez este convite, eu sonhei mesmo que estava nesse mundo. O que é que era preciso? O mundo ideal era, se estivéssemos noutro sítio, em que sempre que houvesse uma criança ou um adulto com uma doença oncológica ou uma doença não oncológica, mas que vai ser sujeita a tratamentos desta ordem, o próprio médico dissesse ao Joana, ao Catarina, ao Mário, vamos primeiro fazer isto aqui ao lado. Como? Telefone, logo na altura. Ó Carla, ó Márcia, ó Carla, tem aqui um doentinho. A que horas é amanhã? Não é hoje, à noite, da tarde, amanhã às 8, às 7, o que for. No mundo ideal, não é? E tu podes esperar. Eu, neste caso, posso esperar, mas só posso esperar 2 dias. Olha, para a técnica dessa menina, preciso de 3. É possível? Eu preciso de 15. Olha, então vou fazer um primeiro ciclo e depois mando para aí. Isto é o mundo ideal. O mundo em que vivemos o médico desconhece ou faz de conta que desconhece, porque a verdade tem que ser dita, e o doente geralmente desconhece. Outras vezes o doente conhece porque houve estas palestras. Exato. E outras que a gente vai insistir. Dizíamos antes de começarmos a gravar precisamente que este tipo de iniciativas, nomeadamente um podcast e videocast que é lançado para o público em geral, pode e deve também chegar a médicos, e portanto esse testemunho também é crucial para eles. E agora com isto chegar também ao paciente, porque o paciente
que diga, doutor, esqueceu-se disto? Certo. Bom, o colega pode ficar incomodado. Penso que hoje em dia já não ficará incomodado no sentido de não estar de acordo, mas poderá de repente sentir-se, o que é que eu hei de fazer? E a resposta é muito simples, e os pacientes é bom que saibam, claro. Os médicos que não ouvem, que sejam informados, é muito simples. Basta terem o contacto na sua agenda, no consultório público ou privado, do telefone para a unidade de medicina de reprodução pública ou privada, consoante o seu doente que estiver ao seu lado, mas geralmente é público, que nós fazemos, telefonar e agendar. E o colega do outro lado tem que estar preparado com tudo. Tem que estar preparado com tudo. Haver esta disponibilidade, não é? Pois. E agora vem aqui outro aspecto. Novamente, a caída em cima dos colegas. Todos os colegas que têm uma unidade de medicina de reprodução têm todas as condições para ter este serviço. Só que isso implica mais trabalho. É preciso ter noção que implica mais laboratório, mais equipamento. Implica formação. E implica que as pessoas sejam abertas a ter essa formação. E falta-nos isso. Ou não? Falta-nos isso. Mas penso eu que nos falta, pelo menos dos sítios que eu conheço, já comprou, as pessoas já estão em formação e, portanto, está prontinho. Noutros ainda não. Mas o que eu quero alertar com isto é que se nós formos todos no sentido de ajudar, como é o nosso grande lema, este esforço tem que ser dado já. Não é para amanhã, é já. Porque os telefonemas vão cair. Os telefonemas vão cair com esta emissão. E, portanto, mas não há dúvida que os centros, as unidades de medicina de reprodução públicas têm todas as condições, mas é preciso equipamento, é preciso tempo para comprar meios e é preciso formação, quer dos embriologistas, quer dos clínicos, quer seja da ginecologia, quer seja da urologia pediátrica. Muito bem. No caso da preservação, e há pouquinho falava precisamente nos casos muito particulares da doença oncológica e geralmente por tratamentos de doença oncológica, no caso de falarmos aqui em preservação, sente de alguma forma que os profissionais de saúde estão informados da forma como devem sensibilizar os pacientes para esta possibilidade, e aqui se calhar menciono mais até os profissionais de saúde que não estejam diretamente ligados a esta área? Pois, eu tinha que ser um clínico a 100% e trabalhar ou num hospital ou no centro de saúde para ter uma noção do que realmente se passa no país. Portanto, aquilo que eu posso falar pode não ser verdade. Claro, e depois as zonas também dependem, não é? As geografias mudam e as dinâmicas mas o problema mudam. É que eu não tenho esse contacto. E como eu não tenho contacto, posso estar a ser injusto. Mas não faz mal. O que é importante é que, teoricamente, muito pouca gente estará informado. Muito poucos grupos estarão devidamente preparados em termos de espaço, de tecnologia, que não é cara, digo já que não é cara, e de formação. Muitas vezes tenho encontrado alguma renitência de colegas para a formação. Eu já sou ginecologista, eu sei como é que se faz. Eu sou urologista pediátrico, eu já sei como se faz. O problema é que há pequenas nuances. E, portanto, também tem que haver da parte dos colegas que estejam a começar ou que queiram começar essa vontade de ir aprender com quem já faz isto há mesmo muitos anos e que continuamos, portanto, muito atrasados. Talvez a pergunta mais... uma das perguntas que se calhar mais... Deixa-me só dizer uma coisa. Sim, claro. Mas eu sei que existe um banco de tecido. Eu penso que em Coimbra, que é um banco até público, portanto, por muito, quase de certeza, a unidade de medicina de reprodução do ZUC estará mais que preparada. Claro. Também posso assegurar aqui no Porto, porque estive por trás e portanto, pelo menos agora em Lisboa, estas em Lisboa de certeza que sim. No norte, e depois certamente se somarão outras. No centro, claro. Centro e sul, claro. No centro, claro. Acho que até foi o primeiro. Claro.
depois fomos um pouco depois de nós. Mas aqui não importa, não é? Claro. Da cidade toda que está no sul. Claro. Mas o que é importante é que e nestes casos as deslocações, eu acredito que as famílias que atravessam este tipo de dificuldades não se vão deter por mais 1 quilómetro ou menos 1 quilómetro. Sim, mas é importante ter... Mas é importante, de facto, esse sentido não sei se tem noção da oportunidade e de proximidade. Da prevalência do cancro. Não estamos a falar de uma doença rara, não é? Sim. Portanto, não é possível uma unidade comportar todos os pedidos. Senão voltávamos para as listas de espera, que neste caso não pode haver. Como compreendo, aqui não há uma única lista de espera, como qualquer tratamento do cancro. E, portanto, quer os IPOs podem trabalhar perfeitamente com as unidades de medicina da reprodução. Por exemplo, no Porto, quantos é que temos? Temos Gaia, São João, Santo António, não é? Com sentido também de urgência, não é? Isto é. Não. Claro. É como uma pessoa chega com cancro da mama ao IPO, entra logo. É logo, não é? claro. É logo, não é? Portanto, isto aqui não é lista de espera. Portanto, eu estou convencido que todos estão preparados e todos têm que trabalhar em colaboração uns com os outros. Mas é muito importante. Falámos já várias vezes, isto é curioso, porque passa a ser quase um fio condutor entre as várias edições desta iniciativa e deste podcast, que de facto a colaboração interdepartamental é uma das chaves essenciais. Mas ia perguntar-lhe, Mário, se há riscos associados para a saúde das pessoas, associados ao processo de criopreservação. Esta se calhar é uma das dúvidas que as pessoas em casa podem ter e que gostávamos de ver. Esta pergunta tem 2 bicos. Sabia que era a pergunta tricky, era a pergunta difícil. Não é bicos, não, é isso que eu ia explicar. Não é bicos aquele termo popular maléfico. Não, tem 2 áreas. Porque uma estamos a falar da tecnologia ou estamos a falar do que vamos congelar, criopreservar, como sempre dizer. Não sei se estão a ver, são coisas muito diferentes. Por exemplo, uma pergunta que se fez desde sempre é: uma pessoa que tem uma neoplasia, por exemplo, os seus gametas não terão alterações genéticas? E, portanto, a gente criopreserva, corre muito bem, um dia vai ter um filho ou uma filha e não levará erros genéticos que vão predispor para cancro ou para outras doenças? Isso questão pertinente, não é? Pois. Depois há outra, que são os casos em que nós não podemos iniciar no início, só podemos iniciar mais ou menos 1/3 ou 1/2, em que já há um efeito da radiação e dos agentes que podem também interferir com a parte genética dos gametas. Gametas são ovócitos e espermatozoides. E, de facto, há alguns estudos que assim comprovaram. Está bem? Há estudos que assim comprovaram. O que é que se passa? Quando se utilizaram, só se tem experiência com ovócitos e, alguns casos, com embriões e espermatozoides. Portanto, e, nesse caso, não tem acontecido isso. Portanto, é como se houvesse uma recuperação ou uma seleção natural a posteriori. E, portanto, o uso destes gametas não tem, na realidade, criado um aumento, tal como se suspeitou na medicina da reprodução, no tratamento. Será que isto vai dar bebês anómalos? Não. Portanto, não parece haver até onde já se conseguiu. Portanto, por aí as pessoas podem ficar descansadas. Mas é um problema real. Em relação à tecnologia, depende. Vamos ao outro problema. Qual é? Ao outro bico, não é? Que falávamos há pouco. Que é a congelação dos ovócitos, por exemplo. Estava muito atrasado e não estava com bons resultados. Não estava a ser eficaz. Nos últimos anos assistiu-se a uma mudança radical e hoje em dia as técnicas de criopreservação, de descongelação, de utilização e de sucesso são fabulosas. A inovação, não fabulosas. Permitiu esse avanço, claro. Os espermatozoides, ainda mais tempo, mais anos de experiência há. Com o ovário já vamos, isto aqui tem aqui apontado, em 2000, depois em 2004, depois em 2014. Portanto,
eu queria era há quanto tempo é que estava congelado, não é? Sim. E portanto, aquilo mais tardio que eu tenho é de 15 anos de tecido ovárico, o que é excelente. Incrível. Excelente. Quer dizer que as técnicas de criopreservação do tecido ovárico, eu talvez seja melhor aqui um parênteses muito rápido, que é o seguinte. Faça, claro. A criopreservação do tecido ovárico hoje em dia é técnica de excelência para todas as meninas. Claro, antes da puberdade obrigatório, mas mesmo depois da puberdade é da eleição. Porquê? Porque estamos a falar de doenças oncológicas, não é? Claro. Ou contra oncológicas. Porque é feita no próprio dia. Não é preciso fazer nada. O sentido de urgência que falávamos há bocadinho. Exatamente. No dia seguinte pode começar a radioterapia ou a quimioterapia. Pode começar o tratamento, claro. Como é que é? É só o seu colega da ginecologia, desta área especializada, que retira uns bocadinhos da parte de fora do seu ovário, não interfere com a sua possibilidade reprodutiva. Em nada. Em nada. Depois são congeladas em tirinhas e depois são transportadas para um dos polos do ovário, ou do ovário que saiu do coto que lá ficou, e a taxa de sucesso é muito boa. Isso também não sei de cor, mas está aqui, dá uma taxa de gravidez e de nascidos como se fosse uma fecundação in vitro normal. É incrível, não é? Inacreditável. Isto é muito importante. A má notícia é para os meninos pré-púberes, depois da puberdade, já passos por uma masturbação, têm os seus espermatozoides. Também se faz a mesma coisa para o testículo. É mais delicado porque o testículo é extremamente pequenino nessa altura. Portanto, tem que se ter muita experiência, daí a importância de aprender com quem já faz isto há muitos anos. E o problema é que não se fez ainda o transplante. Os transplantes têm sido feitos nos animais. Eu pedi à doutora Rosália, estava no comboio, só depois é que reparei que não tinha visto. O primeiro procedimento de Portanto, ainda não foi feito a humanos, ainda estamos... O primeiro procedimento de criopreservação com sucesso, isto é, que as células não degenerassem, sim. Foi em 2005, imagino, na Suécia, uma equipa sueca, e também depois perguntei no animal mais perto em termos de escala evolutiva, que é o macaco rhesus, e foi em 2019 o transplante... Há muito pouco tempo? Não, bastante, não é? Há pouco tempo de agora. Sim. Com descendência. Portanto, já nasceram. Portanto, o testículo recuperou, produziu espermatozoides, eles usaram, claro, artificialmente, e têm bebés. Foi um trabalho nos Estados Unidos e no Canadá. Fantástico. Mas ninguém se atreve a fazer, até que um dia alguém vai pedir, quando chegar à altura, e tentar-se-á. Não sei se será a melhor metodologia. Para terem uma ideia, isto é transplantado debaixo da pele. Está bem? A ciência, não é? A ciência na sua máxima. Mas eu não sei se está a reparar, se o primeiro sucesso de se conseguir congelar em 2005, nós estamos quase 20 anos depois e não tivemos grandes avanços. Esta parte masculina é extremamente difícil, não é como a feminina. O ovário. Sim. Não sei se era isso. Não, é claro que sim, e precisamente porque estávamos a falar de mulher e homem, eu vou já saltar para esta pergunta que me parece chave aqui, que é: que importância é que tem a preservação na vida destas mulheres e destes homens? A importância é... Quase que voltamos aqui um bocadinho ao conceito base, não é? Ao que é o que é isto de preservação da fertilidade. Não vai. Não volta. Não volta. Não tem nada a ver. Tem a ver com vocês. Tem tudo a ver com vocês. Claro que o homem, o parceiro neste caso, aquele parceiro ideal que nós queremos para as nossas filhas, que é para toda a vida, com muito amor, não é? E felicidade. Mas tudo depende de vocês. Vocês é que são melhores para descrever das senhoras com quem eu vou falando, ou das meninas. Elas descrevem como uma sensação extraordinária, que é o sonho de ter a crescer dentro de si o seu futuro. Dizem que fazem uma ligação
que é única. Elas não sabem descrever bem, nem eu ainda muito menos, mas que é uma sensação espantosa. Sentir que cresce dentro delas o seu amor da vida, é para elas tudo. Portanto, é para a mulher um real sofrimento não poder ter isso. Vou apenas dizer. E as pessoas têm que saber isso. E no caso do homem, ser o companheiro que acompanha essa Mas isto ainda falando da mulher, ainda mais, porque isto tem que ser dito, porque se está constantemente a desvalorizar, ainda hoje, mais nos dias de hoje, mas as pessoas têm que ter noção de que a família é a base da sociedade. E como se deve imaginar, ou deve estar a par melhor do que eu, com certeza, porque pertence a estes meios, a família está-se a deteriorizar cada vez mais. O valor, os valores da família. Não estou a falar daquelas coisas retrógradas que todos nós tínhamos medo e alguns de nós sofremos. Estou a falar da união da família, na conservação da felicidade dos filhos, depois dos netos, é fundamental. Portanto, essa sensação extraordinária da mulher é única. É única. Agora, acrescente-lhe o seguinte: eu tive um cancro, eu tenho um cancro. Eu não era infértil, ou pelo menos não sabia que era. Tinha um cancro e não vou poder ter filhos. E de repente, saber, eu vou poder ter filhos. Imagino a alegria e a importância que é para qualquer mulher. Depois de pensarem que o sonho não podia ser e para o realizado. Rapaz, é a mesma coisa. Claro. De construir o projeto de família com uma mulher que vai amar para toda a vida. É qualquer coisa de extraordinário. Não há nada melhor do que definir isto que defender a família, não acha? Claro que sim. Claro que sim, Mário, agradeço porque até como emocionalmente de facto responder a uma pergunta que podia ser mais técnica, daí a minha não é técnico. A minha questão de podermos voltar ao início, mas que de uma forma muito com uma extrema sensibilidade soube passar a mensagem. Senti um pontapé. Queres-me cantar? Hoje vou contar uma historinha. Eu tenho pais que tinham música suave e que contavam histórias como quando eles depois nasceram. E depois de nascerem continuaram sempre. É um espetáculo. Que bonito, sim. E a beleza, sem dúvida, inigualável da força basilar que é a família. Agora, uma pessoa com cancro e saber que afinal não vai ser cortada disto, é um sonho. Não, estas dicas. Daí a importância da preservação da fertilidade. Absolutamente. O facto do material biológico ser, há bocadinho explicávamos precisamente isto e estas técnicas, e o facto do material biológico ser criopreservado, quando ele é finalmente usado, o descongelamento e o tempo de criopreservação pode ou não afetar o sucesso desse tratamento? Ao princípio pensava-se que sim. Hoje em dia tem-se mais provas que não. Novamente, experiência estudos com avançaram. Ovócitos, por ordem, espermatozoides, depois foi embriões, depois ovócitos e agora com tecido ovárico. O testicular não há experiência. Portanto, não há qualquer decréscimo de qualidade. Mas sabe como é que são os cientistas, não sabe? Os cientistas estão sempre à espera de... Mas, entretanto, surgiu uma nova técnica. Agora vamos aplicar esta nova técnica a ver se nos descongelados apareceu mais uma lesão genética invisível. Portanto, todos os dias está a ser feito... Eu estou a dizer isto porque estou num grupo que ganhou agora um projeto que está exatamente isso. Imagine, naquilo que é mais antigo, que são os espermatozoides, a ver com uma nova tecnologia se não nos está a escapar nada. Para dar mais segurança só. Claro. Mas para já pensava que as pessoas pensaram em tudo menos isso. Não há qualquer problema de tempo. Mário, para terminarmos, o que é que ainda falta fazer? Há pouquinho estávamos precisamente a tocar neste ponto de que há um processo, há uma evolução, a ciência está em constante busca por essa evolução. O que é que falta fazer? Ou eu talvez até restrinja a pergunta para o que é que falta fazer em Portugal? Novamente, eu não vou atacar ninguém porque desconheço a real situação do país, está bem? Portanto, não posso. Porque se eu pudesse, pedia já para mudarem. Portanto, fica o apelo
o primeiro apelo é para as pessoas. Todos que estejam numa situação oncológica ou que irão fazer uma terapia cirúrgica, ou radioterapia, ou com fármacos que possam lesar o seu aparelho reprodutor, devem recorrer imediatamente a uma unidade de medicina de reprodução para preservar a sua fertilidade antes de começar o tratamento oncológico, ou, se não for possível, a meio. Está bem? Isto é a coisa. Isto não funciona sem médicos. E, portanto, é que o meu desejo, que todos que me possam ouvir, é que todos os meus colegas sejam tão sensíveis como eu a este assunto, que compreendam que estamos a falar do paciente, mas na realidade pode ser a nossa filha, pode ser o nosso filho, pode ser a nossa mãe. Ai, nossa mãe, valha-me Deus, a nossa mulher, a nossa namorada antiga, não importa. O que eu quero dizer é que muitas vezes eu tenho visto isto aqui, não importa de me queimar outra vez. Eu continuo a ter muitos colegas que vem um doente de uma maneira e vem um familiar de outra. E estou a ver vezes demais. Portanto, o meu apelo é para sermos todos humanos, mais que humanos. Não esquecer do lado humano. Mas não chega. E, portanto, também nesta área, terem à sua mesa o contacto. Se não tiverem, que contatem. Todos nós sabemos onde é que são os centros de reprodução e criar no seu próprio serviço um sistema. Não é preciso estar a esperar uma declaração do presidente, uma declaração nacional. Não. O seu serviço. Efetuar logo uma ligação direta. Claro, o que é que eu posso fazer no imediato com aquilo que eu tenho, não é? Não, estamos à espera de protocolos, não vamos lá. Entretanto, aqueles que gostam de protocolos podem ir fazê-los, acho muito bem, porque tudo deve estar oficial. Mas, entretanto, os doentes não podem esperar. E, portanto, todos nós podemos fazer isso. Eu faço. Portanto, é porque é possível, não é? E uma carta médica é uma carta médica e os outros colegas dizem sempre que sim. É esse sentido de urgência. E, finalmente, era preciso que as unidades de medicina da repressão de todo este país, estou a falar das públicas, tenham a certeza absoluta que têm todo o equipamento, têm todo o espaço, têm todo o embriologista, têm todos os colegas de medicina da reprodução e a andrologia super bem preparados para arrancar hoje, não é amanhã. Está bem? Com esse sentido de urgência, fechamos o episódio de hoje, também aqui com um carácter muito e com um cunho muito humano e muito sensível. Agradeço profundamente o contributo do Mário para este episódio, porque de facto acreditamos que são com estas iniciativas que tornamos todos aqueles que poderão ver ou ouvir o podcast e videocast que se tornem realmente mais capazes, porque a informação vai dar esse poder e de facto estarmos capacitados para tomar as decisões certas e as decisões conscientes. Por favor, últimas é só mesmo um segundo. Todo o tempo. Tudo é possível quando nós queremos. Num país como o nosso, temos que vestir a camisola, mas isso já sabemos. Mas não é motivo para desistir. Um dos exemplos bonitos que hoje trouxe aqui é a associação de que estamos a falar. Claro. Que eu gosto de dizer API e não APF. Portanto, a minha Associação Portuguesa de Casais Inférteis foi criada pela Cláudia e com muito amor que nós temos por ela. Hoje tive o convite amável também da Joana e da Cláudia, da outra Cláudia que está lá, da sua simpatia, aqui da Luzia, que nos dá o apoio técnico. E eu queria lhe fazer mais uma perguntinha. Estou muito curioso. O que é que tem aí ao seu lado? Pois é, acabei por nem... a conversa estava tão interessante que nós acabámos por não revelar aqui. São as revistas, a fantástica revista da Associação Portuguesa de Fertilidade, a Fertilidade Magazine, a Mais Fertilidade Magazine, conta já com várias edições e todas elas muito interessantes, uma iniciativa que também a Merck apoia, porque de facto, e aí corroboro totalmente as palavras do Mário, em que o apoio que este tipo de associações traz e aquilo que concretiza
tanto numa iniciativa como a revista, como esta no podcast e videocast, é profundamente louvável para a vida das pessoas. Portanto. Só mais uma palavra? Pode ser? Ainda tem tempo? É agradecer à Merck. A Merck tem sido um grande contributo para nós na medicina da reprodução, com os seus produtos, é verdade. Também tem tido um grande apoio, às vezes, ou algumas vezes, na parte científica, que também agradecia muito pessoalmente. Aproveitava para mais uma vez agradecer todo este vosso apoio, que é muito importante para o nosso país. Obrigada a nós. Obrigada também aos que nos acompanharam ao longo destes episódios e acompanham neste. Certamente vão aguçar a curiosidade para acompanhar nos próximos e por isso mesmo sugiro que sigam as páginas e as plataformas onde este podcast e videocast vai estar disponível e naturalmente não deixem de deixar os vossos comentários, questões, sugestões, são sempre bem-vindos. É precisamente para as pessoas que estes conteúdos são desenvolvidos, e acompanhem também as redes sociais e o site apfertilidade.org. Obrigada e até breve.